Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Nós temos hoje a reflexão da Semana Santa num dia muito especial que vai tratar da ceia do Senhor. Um momento que Jesus tanto anelava, a palavra diz que ele anelava passar essa ceia com os seus, passar esse tempo, e é interessante porque lá no Evangelho de Mateus, quando vai falar da ceia do Senhor, olha o que ele diz assim, da preparação desse momento da ceia, que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E aí ele indica que eles deveriam ir lá em Jerusalém, na casa de uma pessoa, e que ele procurasse, e o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. É tão interessante esse tempo, porque esse tempo vai trazer ao nosso coração um sentimento interessante de conhecimento do que estava acontecendo, o que movia o coração de Jesus. Jesus sabia que ele iria ser crucificado, ele iria ter morte, ele sabia, mas ele queria deixar, selar com os seus, instituir naquele momento, modificar aquela que era a Páscoa que trazida por Moisés, agora para a Páscoa trazida por Jesus. A nova aliança, não mais uma aliança com sangue de animais, agora a aliança feita com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nessa Páscoa também é celebrado algumas coisas interessantes aconteceram. Primeiro, o que aconteceu? O lava-pés. Isso só está lá em João, que vai falar exatamente que Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, trazendo humildade, dizendo assim: olha, vocês precisam ser mais humildes, vocês precisam entender que eu quero mostrar a vocês uma lição de humildade. Pedro sempre era um homem muito irreverente, e nesse momento que Jesus veste o avental, começa a se preparar para lavar os pés, aí Pedro diz assim: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus então: se eu não te lavar, não tem partes comigo. E aí Pedro já diz logo: olha, lava o corpo todo, mão, cabeça, enfim. Pedro sempre com essas situações. Mas o que é que Jesus quis trazer para mim e para você também atualmente? Humildade. Precisamos ser humildes. Nessa ceia também é indicado o traidor. Judas é indicado ali naquele momento, e é muito triste, já pensou? Porque eu creio que quando Jesus indica Judas como um traidor, ele está dando a Judas a possibilidade, talvez, dele se arrepender. O traidor é indicado. Aí tem uma coisa interessante também que acontece na ceia, é porque na ceia a Bíblia diz que Jesus tomou o cálice, tendo dado a graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Da mesma forma, ele também mostrou o pão e disse: tomai e comei, porque esse é meu corpo. Mas ele diz assim: o que é que eu queria deixar claro para mim e para você? Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E ele disse que a gente, toda vez que a gente se reunisse, a gente deveria fazer isso em memória dele. É muito lindo, é muito legal quando Jesus se preocupou em construir e fortalecer o coração dos seus discípulos, porque eles seriam aqueles que levariam essa mensagem do Evangelho, as boas novas. Jesus estava preparando um povo que tivesse força, coragem, e a unção do Espírito Santo para que levasse a mensagem do Evangelho. Então ele falou sobre humildade. Ele também vai falar que o menor no corpo, ele será o maior no reino dos céus. Havia uma discussão, quem é o maior, e Deus dizia: o maior é aquele que serve, é aquele que ajuda o outro. E Pedro também na ceia é avisado de que ele trairia o Senhor Jesus, como sempre. Pedro sempre ele diz: ainda que seja necessário morrer contigo, nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas na grande realidade a gente conhece e sabe o fim dessa história. Pedro, ele é avisado, mas ele nega. E assim acontece a última Páscoa do Senhor, que é relatada de uma forma muito interessante, quando Paulo está escrevendo lá aos Coríntios. Ele traz exatamente no capítulo 23,
Deixa eu pegar aqui para vocês, né, no capítulo 11, aliás, desculpa, no verso 23, que ele diz: de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, desculpa aí a demora, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue, fazer isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Você entende, queridos? Então, esse momento da ceia, ele é fundamental para nós cristãos, porque ele é a anunciação da nova aliança, não mais a necessidade do holocausto de animais. Agora o holocausto foi feito pelo Cordeiro de Deus, assim como João anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faça uma reflexão nessa noite, meu irmão, minha irmã, sobre quem é você. Traidor como Pedro? Será que você tem a humildade? Será que você negará Jesus? Enfim, faça uma reflexão sua. Ceia do Senhor. Momento da gente refletir sobre tudo aquilo que Jesus fez, fará e está fazendo nas nossas vidas. Deus te abençoe.